Um abraço para você nos assistindo. Eu sou Pedro Henrique. E eu sou a Sibeli Siqueira e está no ar mais um Conexão Universitária. E no episódio de hoje, vamos trazer um importante debate sobre o posicionamento de pessoas autistas no ambiente universitário. É verdade, Pedro. Apesar de não estarmos mais em abril, o mês de conscientização, é sempre importante trazermos esse assunto à tona para gerar uma discussão. E é claro, antes de puxarmos a nossa convidada de hoje para termos essa conversa, vamos assistir o episódio da Agência Comunica, especial Abril Azul. A Agência Comunica da FAMetro apresenta Bate-Papo Abril Azul. Olá, sejam muito bem-vindos ao último episódio do podcast sobre o Abril Azul, o mês da consciência sobre o autismo. Eu me chamo Isabela Daliani, sou estudante de jornalismo do 7º período e hoje estou muito bem acompanhada aqui com duas apresentadoras lindas e o nosso querido convidado. Então, gente, eu já estive aqui com vocês, no primeiro episódio e a gente vai estar dando continuidade, Eu sou Emily de Souza, como eu já havia falado, e a gente vai entrevistar aqui o nosso amigo André. E eu sou a Maria Nova, eu também já estive aqui com vocês no nosso segundo episódio dos psicólogos. E hoje a gente tem o prazer de estar aqui com o André para conversar um pouquinho com ele. Se apresente, André, por favor. Bom, primeiro eu queria deixar minha boa noite para a Isa, para a Maria e para a Emily, para todos que estão nos ouvindo até agora. É uma honra muito grande poder estar aqui ao lado de vocês e falar um pouco desse assunto que muita gente desconhece ou muita gente conhece, só que faz questão de não querer conhecer. E queremos esclarecer todas as dúvidas sobre o espectro do autismo, porque acho que é uma coisa, só que é completamente diferente do que ele pensa. Então vamos acabar com todas essas coisas que eles acham que pensam. E vamos lá, então. André, fala pra gente quais suas maiores dificuldades no dia a dia em relação ao autismo. Bom, eu posso destacar que a principal dificuldade que eu tenho é a dificuldade de atenção. Por exemplo, eu estou na faculdade, tendo uma aula de um professor, só que acabo pensando em outra coisa. Por exemplo, ele fala de uma coisa, por exemplo, ele fala de sistema de informação, e eu acabo pensando em Big Brother. Pô, aí não tem lógica, né, mano? Aí isso me prejudica muito, porque isso é um assunto muito importante, só que eu acabo pensando em outra coisa. Tipo assim, você tá pensando em que, André? Na Mostra na Bezerra? Eu tô falando uma coisa e você não tá querendo fluir? É isso, né? Existe algum exercício que você faça para melhorar essa situação? Você tenta lidar de outra forma? Eu costumo, no meu dia a dia, eu gosto muito de meditar. Eu gosto muito de meditar, por exemplo. Às vezes, quando eu fico muito nervoso, tenso, eu gosto de meditar. É o seguinte, eu vou fazer uma analogia. É como se eu estivesse deitado num jardim florido, com uma música japonesa ao fundo, e eu estou sendo emanado por essa música. É isso. É um ritual que eu gosto de fazer para ficar calmo. E você escolheu comunicação, social, jornalismo. Como que isso veio assim na sua cabeça, de eu quero isso aí, eu gosto de me comunicar, e como tem surgido essas oportunidades, de você se desenvolver, e assim, essas oportunidades que você tem aproveitado bastante, A gente sabe, assim, que o André, ele tem muitos trabalhos na faculdade, e todos bastante ligados à rádio, à apresentação, em esporte, então ele já tem ali um envolvimento bem grande, André? Como que você descobriu essa paixão? Bom, Emily, posso dizer que eu faço a área do esporte, eu sempre jogava bola também, eu jogava muito como centroavante, mas eu nunca quis ser jogador, eu sempre quis participar, quis sempre falar de futebol porque eu gosto muito de expressar, eu gosto muito de falar sobre as minhas opiniões. Eu sempre, quando eu era muito criança, eu escutava os jogos na Globo, na televisão, e também eu ainda sou um ouvinte muito ácido do rádio, porque eu gosto muito de rádio. Por exemplo, quando eu tenho faculdade e meu time está jogando, aliás, meu time e qualquer outro time está jogando, eu gosto de sintonizar no meu celular e eu fico escutando o jogo. A narração de rádio é muito diferente para a televisão, porque de televisão você não tem que falar muito rápido, as imagens estão lá. E você fala com calma, passadamente, mas claro, no rádio também tem que fazer isso. Na TV é uma coisa mais calma, mas não é muito rápido. Mas no rádio você tem que escrever tudo, a jogada, você tem que escrever o que aconteceu, um pouco mais rápido, mas com passadamente também. E o ouvinte que está escutando o jogo no rádio, ele imagina como é que está sendo o jogo. Puxa, como é que está sendo isso? Eu não estou vendo na TV. Então, como é que está sendo? Como é que o cara se machucou? Como é que foi o gol? Porque se for um golaço,
porque foi um golaço mesmo, né? Eu tô imaginando como é que tá sendo. E eu escolhi jornalismo porque acho que pode ser um desafio para mim mesmo, porque muitas pessoas acham que um autista tem muita dificuldade de se comunicar, mas eu escolhi esse autismo porque eu vi como uma forma de vencer essa barreira, claro, de me expressar, de poder mostrar os meus desejos. E dos trabalhos que eu faço, antes de começar a faculdade, em 2019 eu fui estagiário da Band. Eu também fiz o podcast, a Isabela também sabe. Nós fizemos o podcast Nossas Fichas, era histórias pra gente contar. Tinha o NF Sport, que eu apresentava junto com o Vitor Litaif, com o Brian. E também tinha o Flow Podcast, que era o Rodrigo. E também, atualmente, estou no Debate Jovem, né? Que o Debate Jovem é um programa de rádio que passa na TV Câmara, ao vivo, às 10 horas da manhã. Mas, às vezes, nesses últimos dias, estamos gravando, porque lá estão ocorrendo muitos eventos solenes na Câmara. Então, nesses últimos dias, tivemos que gravar as nossas conversas. E eu faço de tudo. Um dia eu fico cuidando da produção, do roteiro. Eu também posso apresentar, e eu também gosto de ler as notas. Eu, sinceramente, eu gosto mais mesmo de ler as notas também. Essa é a minha parte preferida. Eu também gosto de escrever muito, fazer um roteiro. Inclusive, eu estou no projeto novo com o Rodrigo. Nós vamos fazer um documentário sobre o Círio de Santo Antônio, do município de Oriximiná. A previsão é de sair em junho, e está sendo um trabalho muito bom, muito gratificante, e estamos fazendo com todo o amor e todo o carinho, e esperamos que vocês gostem. Nossa, que demais. Muito bom. Então, a gente percebe, falando com o André, que ele é muito comunicativo. Ele já citou vários projetos que ele já participou. Ele é bem ativo dentro da universidade, nos projetos dele. Mas a gente tem uma dúvida de como você se sente em relação a ambiente com muitos estímulos sensoriais, como barulho, muitas luzes piscantes. Você tem alguma dificuldade com isso, ou não é o seu caso? Bom, sinceramente, eu não tenho dificuldade, porque muitas pessoas... Antes de começar o programa de hoje, nós estávamos discutindo sobre os níveis de autismo. Tem o leve, o médio e o considerado grave. Eu sou um autista de Asper, fui diagnosticado, quase não saí, com esse sintoma em 2020, com o meu psicólogo. Foi um pouco difícil de aceitar, mas eu, com o tempo, fui administrando como esse sintoma. Voltando para a sua pergunta, eu não tenho nenhum problema. Por exemplo, nos fogos de ano novo, que ocorre todo no final de ano, na virada de ano, eu não tenho dificuldade, isso não me incomoda. A única coisa que me incomoda mesmo é o latido do cachorro. Isso é muito chato, que eles latem na minha cara, isso me assusta. Isso me assusta muito. Eu estava voltando para casa, um cachorro do nada apareceu latindo, e eu fiquei, nossa, me deu um susto. Eu achei que eu ia infartar e morrer ali mesmo. Mas, sinceramente, eu não tenho problema nenhum com som. Inclusive, eu também gosto muito de ir para essas casas de show também no Midnight Pub. Eu tenho um amigo que o nome dele é Sol, ele se apresenta no Midnight Pub. E sexta-feira ele me chamou para ir pro show dele, eu fui, foi um show do caramba. Bacana. Legal. Foi massa. E você falou aí, né, André, que você recebeu esse diagnóstico em 2020, né? Então, assim, pela sua idade, né, e tudo mais, como foi para receber esse diagnóstico, né? Quanto tempo levou? Quais foram as coisas que dificultaram que esse diagnóstico viesse antes, né? Além, assim, dessa fase, né, de você ficar em negação também. Bom, eu tive uma infância, posso dizer que eu tive uma infância como qualquer outro. Eu tive uma namorada também, eu namorei com ela em 2016, aliás, 2015, 2016. Só que, aí já tô falando de namoro aqui, pois é. Pode ficar à vontade, os ficar à vontade. Não, que isso. Você é a convidada de hoje. Obrigado. E eu acho super legal que você tá Pois trazendo isso, né? De uma vida, assim, bem tranquila mesmo, né? De ele falar mesmo, eu vivo a minha vida com naturalidade. Eu acho que é super claro, importante minha infância, contar por sobre exemplo, isso. no início do meu período escolar, eu tive um pouco de dificuldade para me adaptar com as outras crianças, claro. Eu era muito bagunceiro, eu sempre levava a advertência da professora, mas em compensação eu era um aluno muito nota 10, eu sempre fazia meus deveres, eu apresentava meus trabalhos com toda a dedicação possível, e eu sempre levei isso para minha vida também, eu quis sempre levar isso para minha vida. Claro, o meu único defeito era que eu era muito bagunceiro demais, e eu tive um pouco de dificuldade de me adaptar com as pessoas, claro, porque
eu também tenho um pouco de dificuldade de interagir com as pessoas, mas quando você é para conversar com alguém, eu converso de boa. Eu converso. E voltando lá o que eu estava falando antes da pergunta, eu tive uma namorada, né? Nós ficamos juntos por 1 ano e 4 meses, mas aí, claro, como todo relacionamento, a gente estava brigando, então infelizmente não era para ser. Mas, sinceramente, quando eu descobri, eu nunca passou pela minha cabeça que eu tinha esse sintoma de síndrome de Asperger, do autismo de Asperger. Nunca passou pela minha cabeça. Na verdade, eu queria ir para o psicólogo porque eu queria me preparar para a área que eu estou fazendo. Porque, como jornalismo é uma profissão muito árdua, que exige o melhor de você, que você praticamente não tem descanso, ou se tem, é muito pouquinho. E nessa consulta no meu psicólogo, eu descobri que eu fui diagnosticado com esse síndrome. Claro, no começo eu demorei para me adaptar. Por exemplo, será que eu posso ser isso, cara? Por causa do meu síndrome de Asperger? Porque será que isso pode me afetar na profissão que eu quero? Mas aí com o passar do tempo, claro, demorou um pouco para poder assimilar com mais sutileza, com mais serenidade. Mas com o tempo eu consegui amenizar tudo isso e eu tô aqui fazendo meus trabalhos, gostando muito também, né? E ganhando muita grana também, que isso é muito importante. A melhor parte. Que você tem muito interesse, assim, no esporte, né? A gente já percebeu, porque você sempre tá falando de esporte, já fez um podcast especial em relação a isso. E um dos fatores que eu queria perguntar de você é em relação à sua memória. Você tem uma memória fotográfica incrível. Vou usar um exemplo. Um dia desse a gente estava na sala e tocou uma vinheta de uma novela muito antiga. Na hora o André lembrou disso. Então, tipo assim, quais os benefícios da tua memória ser tão boa? Porque isso realmente é um talento, André. Bom, sinceramente, agora você me falou daquela novela que você teve uma entrevistada que chamou, que era uma influencer que estava esperando o filho, que ela lembrou de uma música velha infância, só que ela não sabia como a novela tocava. Eu só falei assim, eu falei ao fundo, a novela que você está se referindo é a novela Mulheres Apaixonadas. Pois é. Então, eu posso aderir assim, é que uma coisa me marca, me marca mesmo, que eu quero levar para sempre a minha memória. Por isso que às vezes eu posso dizer que tem uma memória que é, digamos assim, fotográfica. E eu acho que para um jornalista isso é muito bom, uma memória fotográfica, porque, por exemplo, para um roteiro você pode colocar coisas que aconteceram no passado para poder fazer uma boa matéria no futuro. Isso é muito importante também. E eu também gosto de me lembrar de coisas que, por exemplo, que marcaram muitas coisas no mundo, no nosso cotidiano. Por exemplo, como na área de esporte, eu lembro do Tetra do Brasil, em 1994, mesmo não tendo nascido, e do Penta, 2002. Mas só que, apesar da minha pouca idade, mas eu lembro de quando o Brasil foi campeão, na última vez, e que espero que podemos ser na próxima, né? Porque tá demorando. Pois sim. Bom, agora continuando. Eu sempre tive essa memória desde criança. Eu vou contar uma história engraçada. Sempre que é época de eleição, quando eu era criança, eu tinha uma habilidade muito, eu podia dizer, inusitada. Eu decorava o nome dos candidatos e o número deles. Meu pai perguntava, meu pai e minha mãe ficavam de boca aberta. Meu filho, como é que tu faz isso? Aí eu explico. Olha, pai, nem eu sei te responder. Só sei que foi assim e aconteceu do nada. Que demais, que demais. Uma relação ótima, né, com a sua família. E como a gente pode ver, né, o André, ele teve um desenvolvimento familiar muito bom, né? Uma infância que ele retrata ser muito boa. E assim, André, os seus pais, eles percebiam alguma coisa? Outras pessoas falavam sobre, tipo, levar o psicólogo, ele tem alguma coisa? Os seus pais ficavam cogitando essa possibilidade de você ter autismo? Como que foi, assim, esse processo na infância também, né? Bom, na infância eu não ia muito para psicólogo. Era mais na minha fase adolescente. Em 2012, quando eu tinha 14 anos, eu sempre ia para o psicólogo, porque sempre quando eu ia me consultar para o médico, eles receitavam para que eu fosse encaminhado para o psicólogo para poder falar sobre quem eu sou, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus sentimentos. Só que nunca era uma consulta fixa. Só em 2020 que eu pude ter ideia, a dimensão de que o que eu era de verdade. A verdade, claro, é a verdade que você não quer ouvir, mas
mas você precisa ouvir, porque é melhor você ouvir antes do que ser tarde demais e acaba, sabe, aquela bola de neve, você aumenta e pum, explode. Pois é. Então eu fui pro psicólogo, eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger, mas demorou, por exemplo, posso dizer que demorou 3, 4 meses para ter o diagnóstico de fato. Eu posso dizer o seguinte, que no meu subconsciente eu até podia ter uma fagulha de desconfiança de que eu poderia ter sido de Asperger, claro, porque também tinha dificuldade de interação, mas até meu pai falava assim, meu filho, interage com a gente, pô, mas é que eu não me sentia à vontade lá, porque eu não queria, não é que eu não queria conversar, porque eu queria mesmo mexer no meu celular, assistir televisão, ler meu livro, é isso, só que eu não queria conversar, mas eu não tenho, sinceramente, eu não tenho dificuldade de conversar não, porque como vocês falaram, eu sou um cara muito comunicativo, eu gosto de me expressar os meus sentimentos, as minhas emoções, e é isso, eu vou levando a vida desse jeito e superando as dificuldades todo dia. Então a gente percebe que você foi se condicionando, você mesmo foi superando as dificuldades. E assim, poderia até ter aquela dúvida, até porque você chegou aí no psicólogo quando era criança, mas só quando você deu continuidade, de fato, é uma terapia, um tratamento, você pôde chegar ao diagnóstico. Você acha que alguma coisa na sua vida seria diferente se você tivesse recebido esse diagnóstico mais cedo? Bom, posso dizer que talvez se eu tivesse descoberto, talvez, sei lá, claro, eu poderia, por exemplo, poderia não ter... Qual é a palavra que eu posso utilizar para vocês? Não poderia ter... claro, aquela dúvida, né? Aquela dúvida que fica coçando a nossa cabeça. Será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Talvez eu acho que... Mas, por outro lado, eu acho que não é questão de tempo. Eu acho que você também... Acho que eu, por exemplo, eu disse que eu tive uma infância, uma adolescência como qualquer outro. Eu ia pra festa, eu tinha namorada. Olha só, gente. Pois é. Mas só que... Aí eu vivi minha vida como qualquer outro. No ensino médio também eu me formei. Eu fiz cursos de informática, de comunicação na Fundação Rede Amazônica, que hoje está no Senac, na Cidade Nova. Olha. E eu, depois eu terminei, eu vim pra FAMetro, né? Aí durante a FAMetro eu fui pro psicólogo para poder me conhecer mais. Porque, como falei antes, mas não custa nada repetir para quem estiver chegando agora, o curso é muito desgastante, claro, é prazeroso, mas é muito desgastante também. Requer uma força mental muito gigantesca, e por isso que eu vou para o psicólogo mesmo, porque o cara ali concorda. A nossa produção aqui concordando em peso. E por isso que eu vou para psicólogo também, porque, eu vou até falar uma coisa. Eu também fico, um defeito meu, eu fico muito nervoso com muita facilidade. Cara, eu me estresso com facilidade que eu sou até capaz de quebrar a cara de alguém. Por favor, corta isso, tá, gente? Eu preciso confessar que eu sou exatamente assim. Assim, Todo mundo tá te entendendo, André. O nosso público com certeza tá te entendendo. Sabe, às vezes todo mundo aqui, eu não vou falar por mim, porque eu também tenho um lado perfeccionista, porque eu não quero errar. Eu não quero errar porque eu quero fazer a coisa certa. Eu não quero apresentar um trabalho vou fazer isso e pronto. Vou fazer isso e desse jeito e seja o que Deus quiser. Não, porque... Já mostra que você é fora da curva, né? Porque isso aí a gente não leva muito a sério, né? Tá entregando os trabalhos dele aí com excelência, né? Coisa que eu tô... Inclusive tem o TCC, a gente tá na época do TCC, né? Que já tô arrancando meus cabelos aqui por causa desse TCC. Que a gente achava, né? Se esse já era ruim, agora vai ficar pior, né? Olha o conselho Conselho do André, viu? Não, mas é melhor falar isso do que... Porque eu não quero enganar ninguém aqui, né, cara? Eu não quero enganar ninguém, não. Cara honesto. Vou preparar eles pro pior. Para que eles estejam preparados logo. Sim. Pois é, aí continuando, eu ficava muito nervoso com facilidade, mas eu tô tentando me acalmar. Eu também tomava remédio para pressão também. Eu tomo muito chá de erva doce também. Antes de dormir, eu tomo chá de erva doce. Alguém tá vindo no fundo, pois é. Eu tomo muito chá de erva doce para me acalmar. Eu também escuto uma música, por exemplo.
Não, sinceramente, uma música, mas eu escuto, coloco no meu celular, a música da chuva caindo lá, porque é um som muito refrescante, né? Um som suave. Eu fecho meus olhos, eu medito e quando eu percebo, já estou no mundo dos sonhos. É um exercício que eu faço todos os dias. Eu chego em casa, eu assisto pouco televisão, eu vou jantar, aí eu vejo minhas redes sociais, aí depois eu vou dormir. Bom, como você falou, André, você foi fazer terapia mais para se autoconhecer do que, de fato, para fazer o diagnóstico. Nesse meio tempo, você percebia que as pessoas davam sinais, tipo assim, nossa, esse menino deve ser especial. Porque sempre tem alguém inconveniente que faz esse tipo de comentário. Isso te incomoda, ou até mesmo hoje, né? Já sabendo do seu diagnóstico, quando as pessoas comentam assim, é porque ele é assim por causa disso. Isso te incomoda? Sinceramente, eu achava que as pessoas poderiam me incomodar. Por exemplo, puxa, como é que as pessoas vão reagir a esse assunto? Porque, claro, tem as pessoas que claro, vão te acolher, vão se colocar no seu lugar e vão tentar entender, né? Ou entender como você se sente. Mas tem aquelas pessoas idiotas que você é um autista, você é um retardado, você é um autista, você é um inválido, o que você está fazendo aqui, irmão? Então, as pessoas acham que tem uma mentalidade, uma dimensão completamente distorcida do que é o autismo, sendo que eles nunca pararam para pensar. Eu não vou falar com certeza, mas provavelmente eles nunca pararam para pensar como é que eles são. Porque tem muito autista que é capaz de fazer isso muito mais. Eu posso até falar que um autista tem um QI muito mais elevado que uma pessoa que é considerada normal. Por exemplo, Big Bang Theory, o Sheldon Cooper. Cara, esse cara é fantástico. Eu posso dizer que sem o Sheldon Cooper, Big Bang Theory não existe. Não existe. Assim, ele que é posso dizer assim, uma linguagem mais vulgar, ele é o top dos tops. Ele é o top dos tops sempre. Inclusive ele até ganhou o prêmio Nobel, né, no final da temporada, né, com a Amy, a mulher dele. E inclusive, eu também tive essa dificuldade de poxa, como é que as pessoas vão me aceitar? Será que será que eu vou ser bem aceito? Bom, mas pela minha grata surpresa, por exemplo, quando teve uma conversa aqui no podcast lá, quando a gente estava fazendo, sabe, a pós-produção dos nossos programas, o pessoal falou sobre o meu autismo, mas o pessoal me acolheu por exemplo, você, Isabela, os meus companheiros do podcast, vocês entenderam a minha situação, vocês me acolheram com... Vou até mencionar aqui, gente. Vocês me acolheram com todo amor e carinho e eu me senti aceito, né? Eu me senti importante. Sim. Claro, eu também demorei, naquela época toda, também estava demorando para me aceitar, sim, mas eu descobri que eu posso fazer muitas coisas, eu posso produzir coisas também e eu também quero viver em paz comigo mesmo também. E, por exemplo, as pessoas que acham que me incomodam, por exemplo, que acham que eu sou especial, eu também tento não ligar para isso, porque eu quero viver a minha vida, não quero viver a vida dos outros. Porque as pessoas, eu acho que elas se importam tanto com a minha vida, só que a vida delas deve ser uma porcaria, mas só que acaba querendo se meter na vida dos outros, né? Não consegue nem cuidar da vida dele, imagina dos outros. Sim. É verdade. Certo. O André, ele tem realmente todo um carinho, né? Ele tem grupos de amigos na faculdade, né? Ele interage até mais do que a gente, inclusive. Ele tá ali no grupo dele, né? Ele faz, inclusive, várias coisas. E ele é um comunicador nato, né? Eu me surpreendo muito, né? Porque é por isso que é importante ressaltar a questão do espectro, né? Porque o André, ele tem um grau leve, como ele já falou, né? E isso mostra, assim, a individualidade dele de fazer as coisas, de socializar. E, assim, a gente tem muita curiosidade, né? De ver, assim, como funciona, né? Essa sua parte mais de socialização do André, se ele é festeiro, qual o estilo musical, eu sou festeiro. As namoradas. Bom, eu sou festeiro, sim, claro. Às vezes sim, às vezes não. Eu não sou um festeiro viciado, mas quando é pra ir... André quer ir pra uma festa? Eu vou pra uma festa. Se me chamar, eu vou, né? Aquele famoso. Bom, dependendo se eu tenho grana, né? Mas pra mim, grana não é problema. Mas eu não sou... Mas eu não sou rico, Chamem ele pra sair, meninas, chamem. Mas eu não sou rico, infelizmente. Pois é.
Bom, eu tive uma namorada também, mas claro, eu também fiquei com umas meninas também, claro. Nossa, pra um autista que fala que tem dificuldade, né? Poxa, até que você é o rei das meninas, bem, né, André? Bom, mas pois é, eu, sinceramente, hoje, atualmente, não tô buscando nenhum relacionamento sério. Primeiro eu quero resolver minha vida, né? Talvez no futuro, quem sabe. Primeiro eu quero resolver minha vida, terminar minha faculdade, porque todos nós aqui estamos na linha de chegada já, né? Graças a Deus. Pois é. Aí, eu quero resolver minha vida. Eu quero me firmar no jornalismo também. Eu gosto muito dessa área também porque eu acho que eu não me vejo outra coisa em jornalismo também, não. Eu acho que eu me escolhi isso porque tem gente, inclusive ano passado teve um Fala Povo lá no MyCat. E qual área que você se arrepende de fazer? Que jornalismo ganhou, né? Que era 59%, né, se eu não me engano? Sim, por aí. Que eu até me surpreendi. Puxa, claro, o jornalismo também tem aquela coisa da grana, né? Inclusive, a Tina, né, falou, puxa, eu gosto da área de vocês, mas vocês ganham tão mal. Puxa. Sim. Isso, eu achava que jornalismo também tinha aquela glamorização, mas não era nada isso que a gente pensava. Mas, uma última coisa. É que eu quero até fazer uma analogia do discurso do Gil do Vigor, quando ele foi eliminado, que o Thiago Leifert falou bem assim: não viva para ganhar o prêmio, mas sim para viver o programa. Eu vou falar assim para mim mesmo, para minha visão de mundo. Não viva só no jornalismo, só pelo causa do dinheiro. Aliás, em qualquer outra profissão. Claro, dinheiro é importante porque ajuda muitas coisas, mas a gente não pode ser refém do dinheiro. Eu posso dizer assim: não viva só só pelo dinheiro, para ganhar seu dinheiro. Viva só para fazer um bom trabalho bem feito e se sentir reconfortador com você mesmo, porque isso vai ser muito gratificante. É muito diferente você fazer uma coisa que você realmente ama, assim, dentro da faculdade, porque como a gente já citou aqui, faculdade é uma coisa que pode ser um pouco pesada, né? Sim. André, a gente gostaria de agradecer a sua presença honra. Aqui. É fundamental eu que agradeço. A gente ter essas conversas, abrir isso. Então, muito obrigado por ter aceitado. A gente ficou até meio receoso. Será que ele vai querer? Você é uma personalidade incrível. Então, muito obrigada. E também gostaríamos de agradecer você que acompanhou aí essa nossa saga e esses nossos vídeos. Então, muito obrigada, gente. Obrigado, até mais, hein? Até a próxima. Tchau, valeu. Até a próxima. E, como podemos ver durante esse projeto, a experiência de uma pessoa pode até não representar a experiência de todo o grupo, mas, com certeza, se torna uma cena onde muitos podem se identificar e até se reconhecer. E é justamente sobre isso que se trata o Abril Azul. É sobre um momento onde podemos baixar as barreiras e simplesmente abraçar essas diferenças e entendê-las melhor. E para nos ajudar também a entender melhor sobre o projeto como um todo e sua ideia, temos aqui uma das apresentadoras, Emily Souza. Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Sim, realmente, no caso, convidamos ela aqui hoje para ter uma chance de debater sobre os bastidores, sobre o episódio em específico, sobre o especial Abril Azul. E, começando no caso, perguntar justamente sobre isso. Você pode nos contar alguma coisa sobre a produção do programa? Certo. O Abril Azul, ele é uma iniciativa nova, né? Porque normalmente as pessoas costumam fazer posts estáticos no Instagram, também produzir mais conteúdos curtos. E nesse quesito a gente teve, né, a ideia, junto com a ajuda dos professores, de que seria um momento muito importante para que a gente trabalhasse isso, né? De forma bem didática e com mais informações, que a gente acrescentasse realmente conhecimento para as pessoas e que elas pudessem procurar esse conteúdo e ela saber pelo menos o básico de como lidar, né? Como procurar ajuda caso ela se identifique, e também aos pais, né? Principalmente que o Abril Azul ele tem essa conscientização de pessoas autistas e pessoas neurodivergentes, elas têm ali suas particularidades, mas ainda assim tem acompanhamento, e a gente quis conscientizar bastante sobre isso, porque é essencial para neurodivergentes que eles tenham um acompanhamento psiquiátrico, né? E psicológico também, psicossocial, junto com a família, para que eles possam se desenvolver de verdade. A gente quis trazer tudo isso. Sim, para não ser uma coisa, tipo, só ser taxado no caso, ok, ele é uma pessoa autista e deixar por isso. É uma coisa que precisa de um acompanhamento ao longo de anos. E, na verdade, justamente tratando sobre essa ideia
no caso de precisar de um desenvolvimento melhor e também até de um auxílio, eu gostaria de lhe perguntar sobre a ideia, no caso, de ter... Se o jornalismo seria uma ferramenta, no caso, que auxiliaria a quebrar tanta essa barreira de distância que as pessoas têm do entendimento do que pode ser o autismo, e tanto até, no caso, para também dar uma representatividade para eles. Você acha que o jornalismo serviria como uma ferramenta de auxílio? Eu costumo pensar que o jornalista, ele traduz muitas linguagens. Ele traduz, por exemplo, o direito penal, ele traduz várias linguagens jurídicas, assim como ele também traduz um pouco da medicina. E essa parte, em relação a pessoas autistas, ela é um pouco estigmatizada. As séries que as pessoas assistem têm estigmas ali super carregados com pessoas autistas. A gente até abordou em alguns episódios sobre isso. E a gente acredita que o jornalista ele tem um papel fundamental na sociedade, que é de informar e ele talvez tirar um pouco dos estigmas que carrega, né, na sociedade. As pessoas normalmente têm uma ideia de uma pessoa autista, que quando se pensa no autista, elas imaginam algo, entendeu? E então a gente tinha ali um grupo de pessoas neurodivergentes, a gente estudou entre pessoas neurodivergentes também, e também pessoas que estavam ali fora do espectro. Então, tipo, elas tinham essas relações de forma muito saudável. E a gente quis trazer tudo isso porque o jornalismo, ele precisa, na verdade, trazer um pouco da sociedade, normalizar muitas coisas que as pessoas acabam estigmatizando ainda mais e dificultando a vida de diversos autistas. A gente tem pessoas dentro do nosso convívio que têm diagnóstico de autismo e isso não nos diferencia, entendeu? Isso nos traz algumas especificidades de personalidade mesmo, de comportamentos, e isso faz com que todas as pessoas sejam vistas de forma muito individual. E o jornalista ele precisa focar nisso, né? Para que ele consiga trazer para a sociedade ali uma forma diferenciada de ver aquilo. Então a gente viu um problema e a partir desse problema a gente pensou numa solução de trazer isso de uma forma que a gente ainda não tinha visto. Então, a gente trabalhou ali de uma forma super delicada e também tentando fugir o máximo dos estigmas mesmo que a sociedade traz, né? Que também vale a pena mencionar que não foi apenas um programa que foi realizado. Nós assistimos aqui mas esse não foi o único programa. Existem, no caso, outros 3, correto? Que já chegaram a ser feitos. Eles, no caso, estão disponíveis, no caso, em outras plataformas também? Sim, todos estão disponíveis no YouTube, né? Todos esses episódios foram disponibilizados pela equipe de jornalismo que a gente fez ali. Então, a gente se preocupou de fazer um passo a passo. E a ordem que a gente colocou, né, episódio 1, 2 e 3, 4, eles todos trazem uma visão diferente de algum lado, entendeu? Tem o pai de uma criança autista, tem um autista, né, que estudou com a gente. Uhum. E ele tem ali toda essa abordagem de ele falar como foi ali o processo dele de estudar com a gente, né? Como foi o acolhimento e também como ele se sentia, se ele se sentia tratado de forma diferente, né? Ele falou várias vezes que a vida dele foi muito tranquila, né? Durante 4 anos a gente trabalhou ali de forma individual, cada um, porque ele tinha as particularidades dele, mas todo mundo também tinha a sua. Então isso, na verdade, são diferenças que nos mantêm mesmo como sociedade. Então, a gente não diferenciava e nem, a gente não, digamos assim, sobressaltava isso, né? Essa característica dele. Porque muitas pessoas acabam fazendo isso também, né? Qualificando a pessoa autista por ela ser autista, né? Assim como outros preconceitos também. Qualificando um LGBT como se ele fosse somente LGBT, uma pessoa preta como se ela pudesse apenas falar daquele... Sim, apenas como ela pudesse falar como uma pessoa preta, né? Então, a gente tira ali um pouco desse tabu e mostra mais uma vida como as pessoas dizem, né, no normal, porque isso é uma coisa normal, são apenas modos diferentes de enxergar o mundo. Então eu gostaria, aproveitar, no caso, essa ideia justamente de tratar tudo isso, no caso, como uma normalidade. O que você pode aprender com esse programa? O que você aprendeu, no caso, não só com esse episódio, mas a experiência como um todo? Eu gosto bastante de ler. E as outras meninas, não que a gente ame ler literatura ou coisas assim informais, né? Mas a gente gosta muito de ler coisas obrigatórias, né? A gente costuma dizer que a gente lê mais coisas obrigatórias do que até o mesmo prazeroso, né? Digamos assim, no nosso tempo livre. Então a gente leu bastante e a gente aprendeu muito sobre isso. Nós tivemos uma facilidade que foi ter 2 pessoas neurodivergentes, né, na equipe.
Então, tanto eu quanto a Maria, nós temos TDAH, somos pessoas TDAH, e a gente tem algumas coisas específicas na nossa personalidade, no nosso comportamento, e também que a gente acaba levando, que a gente consegue lidar um pouco com isso. E quando você recebe diagnóstico, né, você acaba tendo um pouco mais de conhecimento. Então, todas as outras meninas também foram se aprofundando nisso e tendo diferenciações, né? A gente foi aprendendo diversas diferenciações. Por exemplo, uma pessoa autista, ela pode também ter TDAH, entendeu? Mesmo que ela seja uma pessoa autista, porque isso não condiciona uma coisa à outra. E a gente aprendeu bastante, assim, termos mesmo, sabe? É essencial que as pessoas precisem aprender as termologias, né? As formas que se chama, as formas de nomenclaturas. É importante saber neurotípico, neurodivergente. Então, todos, assim, os termos são muito específicos, mas não são coisas difíceis, entendeu? E tão fora da realidade. São coisas até bem simples, se a gente for parar para pensar. E a gente aprendeu coisas novas também, inclusive muito sobre estigma, né? Um dos professores era pai de uma criança autista. Certo. E ele pode falar muito também sobre as séries, né? Que elas acabam carregando um estigma muito pesado de pessoas autistas. E a gente costuma viver, né, na sociedade cheio de pessoas neurodivergentes. Então, é muito mais comum do que a gente pensa. A gente traz, assim, tentou trazer o Abril Azul como uma coisa mais de normalizar certos comportamentos também. Porque até que a pessoa chegue ao estigma máximo de uma pessoa autista, que é quando ela já tem um problema na fala, um problema de movimentos e outros comportamentos. Problemas de interação. Sim, problemas de interação. Isso é uma coisa muito comum entre os neurodivergentes de forma geral. E isso são apenas particularidades, a gente pode se dizer assim. Inclusive, o André, ele relatou que na experiência pessoal dele, com uma pessoa neurodivergente, ele não tem problema nenhum com sons. Então, mesmo ele sendo diagnosticado com autismo, ele não tem problemas com sons repetitivos. Já algumas pessoas, por exemplo, até que têm TDAH, elas têm dificuldade muito intensa com sons, entendeu? E são dificuldades até neurológicas, porque tem alterações no sistema, né, por conta disso. E assim também as pessoas autistas. E quando a gente se aprofundou nisso, a gente foi ver que é um universo realmente de informações que talvez a gente desconheça o suficiente para a gente não naturalizar. E pegando no caso justamente essa citação sobre esse universo de conhecimento, de várias coisas que pessoas normalmente não conhecem, você pode, no caso, dar uma referência de itens que você utilizou, no caso, para estudo? Teve sites, livros que você também chegou a citar, que você chegou a ver? Alguma coisa apenas de citação em geral para quem tem interesse em aprender mais? Sim, tem bastante livros, né, que falam sobre comportamentos do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. E tem muitos artigos também no Brasil sendo publicados, né, por pesquisadores. Tem da USP, se for pesquisar, assim, eles têm catálogos, entendeu? A gente olhou muitos catálogos, né, falando sobre o TEA. E também muitos pesquisadores abrangeram até essa pesquisa, né, sobre a população brasileira ser uma grande parte neurodivergente por conta do TDAH. Então, alguns pesquisadores vão falando, sabe? Porque é mais comum que as pessoas aceitem, entendeu? Um TDAH. E por que elas não têm essa normalidade também com a pessoa autista, né? Então, a gente estudou por esses catálogos mesmo de universidades. As universidades têm um papel muito importante em estudar ali junto com as famílias. A gente se aprofundou em diversos temas, inclusive até acompanhamento com novos tratamentos, com cannabis e tantas outras formas ali. É um universo mesmo de informações que a gente acabou se aprofundando, vendo formas ali de fazer um acompanhamento adequado. Então, a gente fez tudo isso de uma forma muito precisa. E eu gosto bastante de ver mais opções. Eu já tinha assistido, eu tenho dificuldades. Essa é uma das partes difíceis da questão do TDAH, né? Mas mesmo assim eu tirei tempo, né, para assistir algumas séries, porque eu não gosto muito. Então eu acabei tirando ali, eu assisti a Typical, né, que tem algumas coisas estigmatizadas na série, mas elas são importantes para que a gente entenda a individualidade da pessoa com autismo e também até das outras pessoas ao redor, como elas devem interagir e respeitar aquele ambiente nessa série. Tem uma das minhas frases favoritas, né, sobre o transtorno do espectro autista,
e também sobre pessoas com outras deficiências ou outras limitações neurológicas, né? Então, lá ele diz que o pai dele não entendia, né? O Sam, que era o personagem autista. E chegou um momento que eles concluíram que eles estavam errados. Que as pessoas que não são neurodivergentes, no caso, as pessoas que são, digamos assim, o comum, eles têm uma visão idealizadora do mundo. E a pessoa autista, na verdade, ela tem a visão real do mundo. Quem gosta de barulho? Quem gosta de estar numa festa onde o barulho estoura o seu ouvido? Ninguém deveria gostar. Essa era a lógica, entendeu? E se eles estivessem certos, pela lógica da série, é que a maioria das pessoas estaria errada. Quem gosta do barulho estaria errado. Porque eles só veem o mundo sob uma ótica diferente, uma ótica mais sensível de ver a realidade do jeito que ela é. Enquanto as outras pessoas não neurodivergentes acabam idealizando, o barulho, mas eu tô feliz, e acabam ali levando isso para outro lado. E... Desculpa. O que eu, no caso, gostaria de lhe perguntar, porque como você chegou a citar, além das séries, também, espaços universitários também são muito importantes, não só para entendimento, mas também como parte também do desenvolvimento dessas pessoas que têm essas condições no espectro autista e outras condições neurológicas. Eu gostaria de lhe perguntar, como uma pessoa que também chega a ter uma condição, correto? Eu gostaria de saber, tipo, a sua visão de, talvez, atividades que campos universitários pudessem ter, não necessariamente um evento, mas algo mais, tipo, com relação à conscientização ou alguma atividade que talvez possa tornar um ambiente mais agradável, digamos assim, um ambiente mais seguro, talvez? Eu acredito que a gente tem um certo atraso educacional para pessoas neurodivergentes de forma geral. O Abril Azul ele é um momento importante para que a universidade entenda que algumas coisas acabam sobrecarregando qualquer pessoa neurodivergente. Então, se você pudesse assim, ter a experiência de estudar com pessoas autistas e até pessoas que, digamos assim, têm níveis mais baixos, digamos assim, de sensibilidade neurológica, né, como as pessoas TDAH, as aulas deveriam ser adaptadas, né, deveria ter ali formas mais interativas, porque tanto a pessoa com autismo quanto outras pessoas que têm algumas outras coisas neurológicas, elas têm dificuldade em prestar atenção em coisas não visuais. Então, a questão visual, a questão de toque, ela é essencial. E muitas pessoas acabam recebendo também o diagnóstico de forma tardia. Todas as pessoas que eu estudei, tanto por autismo quanto por outros transtornos, quanto outras coisas, até TDAH também, tiveram o diagnóstico muito tarde. E isso afeta o comportamento da pessoa e a forma dela de aprendizagem. Então, tu não tá dando oportunidades iguais para essas pessoas. A forma que a gente viu foi bastante cruel, digamos assim, o mundo, porque o André, ele tem o diagnóstico de autismo, nível 1 de suporte, que são níveis, né? O autismo é um espectro e é importante as pessoas individualizarem cada pessoa. Você não vai conhecer uma pessoa autista e ela é a pessoa autista, ela é uma pessoa. E você vai conhecer a individualidade dela depois disso. Eu acho essencial que a universidade se conscientize, né? E eu acho importante que tivesse agrupamentos de informações. Por exemplo, a FAMETRO oferece, né, atendimento psicológico gratuito, e eu acredito que esse atendimento deveria ser melhor divulgado, né? Por exemplo, as pessoas deveriam ter um pouco mais acesso à forma de diagnosticar. É muito difícil para você chegar em diagnósticos, mesmo que você seja uma pessoa autista. Muitos desafios são traçados. Por exemplo, o André tem um desenvolvimento incrível, ele tirou 10 no TCC, ele foi um aluno exemplo, ele teve ali diversas vitórias durante a academia, mas a gente percebia algumas dificuldades comportamentais, de sentimentos, de lidar com outros alunos, isso também com os outros alunos que tinham TDAH, e eu acredito que isso deva ser individualizado, que o olhar do professor precisa também ser ali individualizado para cada aluno, e eu vi muito isso daí a gente não tem do que reclamar. Os professores tinham uma atenção dobrada, né? Eles tinham ali uma ajuda, um auxílio em prestar atenção e também a ajuda, entendeu? De fazer um suporte ali social e também emocional para essas pessoas. Mas eu acredito que poderia ter um agrupamento melhor de questões, tanto de outros cursos, como facilitar
os atendimentos psicológicos dentro da própria universidade e que essas pessoas pudessem, né, ter, de certa forma, um acesso mais rápido. O do André, por ser autismo, era algo mais evidente, né, segundo ele, mas durante a infância, normalmente, os pais não percebem, né? Então, na vida adulta, já veio ser descoberto, assim, já depois dos 18 anos. Então, a gente vê que isso é um problema, entendeu? As famílias têm um problema em aceitar isso, então... Talvez muitas pessoas estejam ali vivendo, passando por dificuldades que as pessoas neurodivergentes passam e elas não consigam falar, sabe? Porque parece desleixo, parece preguiça, parece um comportamento inadequado, mas na verdade é uma necessidade. Uma coisa que para elas, inclusive, chega a ser normal, o comportamento que elas possuem, mas que para outros pode ser acabado visto dessa forma, quando você descreveu como algo desleixado ou alguém desatento, que não chega a ser para eles. Sim. Por muitos anos, eu como uma pessoa TDAH, eu demorei muito a aceitar, né, o diagnóstico, porque eu sempre fui para a minha família e para as outras pessoas uma criança normal, então eu tive um desenvolvimento muito bom. Mas depois que eu mudei de cidade, que eu parei de ter ali, digamos assim, um contato maior com a natureza, estímulos maiores para a minha mente, eu acabei tendo tendências a outros transtornos psicológicos, né, e dentro da universidade... Tendo um professor que entendia de assuntos de pessoas neurodivergentes por ser pai de uma criança autista, ele acabou aconselhando, né, que procurasse ajuda psicológica, o que é muito importante quando os professores percebem esse comportamento diferente, né? Então, ali, indo atrás disso, né, eu recebi inicialmente o diagnóstico de TDAH e eu continuo, né, fazendo. E eu acredito que outras pessoas possam também, por meio da universidade, aproveitar o Abril Azul, né, ali para as pessoas autistas mesmo, sabe? Esse é um mês focado para eles, porque eles têm ali a individualidade deles muitas vezes anulada dentro da universidade e às vezes eles acabam até perdendo oportunidades. Acabam recebendo muitas frustrações, a gente pôde ali acompanhar o processo do André e quando o André tirou 10 no TCC, a gente viu ali uma vibração, uma vitória da turma inteira. E é importante que as turmas elas sejam mais abertas também a pessoas diferentes. Eu acredito que a gente nunca se tratou como diferente ali naquela sala, mas que a gente tratava todo mundo ali muito ao pé da letra. Se era para ter tratamento juiz, era para ter tratamento juiz, bons. Não tinha muito essa tratativa diferenciada, assim, de achar aquela pessoa estranha, entendeu? Então, é muito importante também dentro da universidade conscientizar outros alunos que outros alunos também podem ser diferentes, né? Individualizados. Bem, Emily, obrigado pelas suas palavras, são realmente importantes e também são palavras que são importantes. A ideia desse programa é justamente sobre levantar esse debate, falar essas coisas que precisam ser ditas e lembrar também aos nossos telespectadores que não é só porque não estamos mais em abril que essa é uma questão que possa ser... talvez deixá-la de lado ou esperar o ano que vem para talvez tomar um consentimento melhor. Isso é uma coisa que deve ser vista todos os dias e reconhecida. Como no caso a Emily chegou aqui a citar, existem no caso várias formas no caso de você obter mais conhecimento caso tenha interesse, talvez em objetos de estudo de outras universidades, ou então até mesmo alguns programas que tentam tratar sobre isso de uma maneira menos genérica e com menos estereótipos também. Sim. Coisas que de fato dá pra ver que existe um toque mais sensível que de fato procura educar e também passar essa ideia como um todo. Emily, gostaria de agradecer pelo seu momento aqui, por vir aqui mais uma vez e por nos contar sobre a sua história e suas ideias também. Muito obrigada, pessoal. Aproveitem para acompanhar lá os 4 episódios sobre o Abril Azul. Vai ser muito importante para que todos tenham esse tipo de conhecimento e a gente possa abraçar os nossos amigos autistas, né? E ajudar eles também nessa luta, porque é uma luta também muito nossa. Chegamos ao fim de mais um programa. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo episódio. E não perca o episódio da próxima semana, onde traremos mais cultura e entretenimento para você. E o melhor, tudo produzido por alunos também. Um abraço.